tudo bem com vocês? Bom, eu sou Carlos Lima, sou coordenador do programa Imprensa Jovem, serei aqui o seu tutor para ensinar como fazer o podcast Pode Conversar e vamos fazer aí uma edição especial para o encontro, né? O grande encontro de tecnologias para aprendizagem, 30 anos de tecnologias para aprendizagem na mostra, né, de tecnologia, promovido, pelo Núcleo de Tecnologia, eh, para Aprendizagem, lá do Núcleo de Currículo da Coped, e o Imprensa Jovem sempre presente, né, para poder viabilizar, a divulgação e a difusão de tanta coisa boa que vai acontecer por lá. No nosso caso, a gente vai ter lá um estúdio de podcast. E esse estúdio de podcast, ele terá ali todos os recursos necessários para que a gente possa gravar e transmitir em tempo real. Bom, aqui então está o evento, né? 30 anos de tecnologias para aprendizagem. E no dia 16, iniciamos aí o nosso trabalho de cobertura jornalística. E o trabalho de cobertura jornalística se dará, né, no estúdio do Imprensa Jovem, mas antes do estúdio, a coletiva de imprensa, né, que vai acontecer com os participantes, os convidados, né, de TPA, que estão fazendo palestra, mostrando projetos, ok? Então a programação vai ser, na verdade, o guia de vocês poderem fazer as entrevistas a partir do que já está dado como proposta, né? E aí vai ficar muito mais fácil vocês prepararem o roteiro. Bom, claro que para a gente poder fazer aí a entrevista, a gente precisa de um roteiro. E para criar um roteiro, não é um bicho de sete cabeças. Roteiro, na verdade, é o que vai orientar o começo, meio e fim da sua entrevista. Em linhas gerais, o roteiro ele tem a abertura, né? Ele tem as perguntas e no final ele tem o agradecimento. Então é como se fosse uma conversa. Quando você chega para uma pessoa, primeira coisa que você faz, saudar a pessoa. Depois, se você não conhece a pessoa, você se apresenta e apresenta, né, de onde você é. Depois, você começa a fazer as perguntas para as pessoas, mas antes de fazer a pergunta às pessoas, peça a ela para se apresentar. Isso não quer dizer que você não deva falar o nome da pessoa que você está entrevistando. Você deve falar o nome da pessoa, o que ela faz, e depois pedir para que ela fale um pouco sobre o trabalho dela. Talvez isso seja a primeira pergunta, né, no podcast. Orientar a atenção das pessoas que vão assistir o podcast, né, para saber quem está falando. Isso é muito importante. Depois você tem as perguntas, e essas perguntas, que pode ser 3, 4 ou 5, elas precisam ser trabalhadas sempre do mais geral para o mais específico. Ou seja, se você tiver que fazer uma pergunta para uma pessoa especialista em tecnologia, primeira coisa que eu acho que a gente tem que perguntar um pouco é sobre o contexto da tecnologia na educação, por exemplo, que é uma pergunta mais ampla. Depois você pode fazer uma pergunta do tipo, se ele é uma pessoa que é especialista, por exemplo, em jogos. Então aí você pode fazer uma pergunta, depois que você fez uma pergunta mais ampla, você pode perguntar para a pessoa qual a importância dos jogos na educação? E assim você vai organizando as perguntas de forma a ser mais gerais para mais específicos. Para facilitar o trabalho de vocês, a gente criou um modelo de
gerador de roteiro. Você vai preencher as informações básicas e o gerador de projetos vai entregar para vocês uma proposta de roteiro que vocês depois poderão ajustar. O gerador de roteiro pode conversar. A gente usa muito para os podcasts que a gente desenvolve no Pode Conversar. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês um programa do Pode Conversar. Bom, aqui é bem simples. Você vai colocar o nome da sua escola, professora ou professor responsável, o nome do entrevistado, o que o entrevistado faz, ou seja, um mini currículo ou mini bio. Pouca coisa, gente, só o principal. Os repórteres que irão participar da entrevista, o assunto que será abordado e as perguntas. Como eu disse, você pode fazer de 3 a 5 perguntas. E depois o e-mail seu, professor, para que você possa receber esse roteiro, uma cópia desse roteiro pronto, você vai ver que vai ficar pronto, para que você depois faça as adaptações e use ele para ajudar na entrevista no estúdio. E esse controle vai ter o link aqui, ó, que você vai poder acessar com o roteiro. Olha que legal. Vamos abrir aqui como é que fica. Olha aí como é que ele fica. Ele já vem já com um modelo de apresentação, onde você vai colocar o seu nome e sobrenome, no caso do estudante, que vai ser o apresentador do, lá do programa. E aí vem aqui, estamos aqui com o João Paulo da Silva, que é GCM. Isso aqui foi uma produção que os estudantes fizeram. Tudo bem? Aí a pessoa responde, tudo bem. E aí já vem com as perguntas. Se você tiver um apresentador e 2 repórter, um repórter, o primeiro repórter lá que tiver disponível já pode fazer a pergunta, ou mesmo o apresentador faz a primeira pergunta, a segunda começa os repórteres fazer as perguntas e assim sucessivamente até finalizar as perguntas, tá? Então vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças. Fazer um podcast é simples. E aí vai umas dicas também que é muito importante. Quando vocês estiverem falando, microfone sempre aqui, ó, próximo à boca, não aqui na boca direto e nem muito longe. Tem que estar próximo. É possível que vocês recebam aí o fone de ouvido. Então, à medida que você vai falar, você vai se ouvir também. Isso vai facilitar para ver se a sua voz vai ficar ou muito baixa ou muito alta. Então, você vai ajustando, né, o microfone de forma que ele fique num tom certo para que o som fique numa qualidade boa para quem vai ouvir, ok? Outra coisa que é importante, gente, é que enquanto você estiver fazendo o podcast, não fique fazendo isso aqui, ó, porque senão fica estranho. E importante, quando estiver conversando com a pessoa, mesmo que você não esteja sendo focada pela câmera, você sempre tem que estar olhando e observando a pessoa. Você não pode ficar olhando outra coisa, não pode olhar para cima nem para o lado, sempre olhando para a pessoa. É uma conversa. Conversa precisa ser plena ali, você entendeu? Senão fica ruim. Claro que você pode, de repente, se você viu um assunto que te interessou na conversa, você pode bolar outra pergunta. A ideia, gente, é que a conversa flua de uma forma bem bacana, bem tranquila, bem amistosa mesmo, tá? Para que o podcast fique legal, ok? E uma coisa que é muito importante, na hora que a gente vai gravar o podcast, já fique pronto e quando começar a gravar, espere um pouquinho, 2, 3 segundos para começar a falar, ok? A apresentação de vocês será ao vivo, então se você, por algum motivo, errar, dá uma parada, dá uma respirada, espere um pouquinho, 2, 3 segundos e inicia aí novamente a sua fala, tá? Nada de, errei, não, volta de novo, nada disso, gente. Você tem que parar
e continuar, porque depois a gente faz a edição no próprio YouTube, entendeu? Então, isso é importante também. E quando finalizar o seu programa, mantenha os 5 segundos parados, tá? Parados para que a gente possa ter um ponto de corte, tá ok? Bom, acho que é isso que a gente precisa orientar vocês. Vocês vão usar um recurso chamado StreamYard, que é um recurso que você pode usar para fazer a transmissão. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a transmissão ao vivo usando o StreamYard, ok? Bom, esse é o programa StreamYard, que é um programa que você usa para fazer a transmissão do estúdio para o YouTube. E esse programa é muito simples de usar. Você vai, se você não tiver nenhuma entrevista já agendada, por exemplo, aqui eu tenho a entrevista da Regina Gavassa, né? Para citar um exemplo, a gente já criou, né? E já está pronto para transmissão. Mas para transmitir pelo StreamYard não é difícil. Primeiro você vai criar uma transmissão. Então você vai clicar em transmissão ao vivo. Aqui vai ter o lapisinho Educomunicação. Você coloca aqui o título da entrevista. Então, primeiro coloca Pode Conversar, que é o nome do programa. E aí você põe o nome da pessoa, Carlos Lima, e aí você põe o evento na Mostra de Tecnologia 2024. Aqui eu posso escrever uma bio, né? É, Carlos Lima é professor e coordenador do Núcleo de Educomunicação, certo? E aí você vem aqui, pode deixar ele público, pode deixar ele não listado. Eu prefiro deixar não listado primeiro, depois na transmissão a gente põe público. E aí cria o programa. Então, na hora que você clica em entrar, você vai, você vai ter o som já ativo, e aí você vai entrar aqui no estúdio. Ele está escuro, gente, porque a gente está usando aqui a transmissão do aqui do gravador aqui do Teams, tá? Por isso que ele não aparece, está bloqueado. Mas em geral você vai clicar aqui, ó, e aí você na hora que você clica ele vai aparecer a pessoa que está aqui no backstage, ok? Então, se tiver vai estar uma pessoa no estúdio, você clica, ele vai vir para cá, tá? Aqui vai ter alguns recursos para você poder usar durante a transmissão, que são os banners. Então, você pode colocar aqui, ó, pode conversar, você pode colocar aqui o nome do evento, você pode colocar o Instagram da escola, o Instagram da pessoa, você pode colocar aqui o nome das pessoas que vão estar entrevistando, então a gente pode preparar um banner para cada repórter, tá bom? E à medida que vai tendo a transmissão, você vai trocando conforme seja conveniente colocar, né? Que não é toda hora ficar trocando, né? Colocar no momento certo, ok? E depois, e isso tudo, quando você tiver a oportunidade de usar os banners, para que o evento aconteça na internet, você vai clicar em transmitir. Então, quando você clica em transmitir, ele já vai ao vivo pelo canal do YouTube que está conectado aqui no StreamYard. Ok? Então, não é difícil mexer no recurso, tá? E aí, como é que ele vai acontecer aí ao vivo para as pessoas assistirem? Aqui, então, nós temos um programa que a gente fez na Bienal do Livro, mostrando como é que funciona ao vivo. Aqui a gente entrevistou o Cafu, olha aí, ó.
Então é isso, gente. Eu acho que as informações mais importantes, mais valiosas estão à disposição de vocês. Estudem, preparem antes. No dia 16 estarei com vocês, no dia 17 não estarei, mas o Caio estará com vocês, tá? Para poder fazer os programas. A gente vai colocar os links das transmissões no Classroom, para que vocês tenham aí, na hora que for acessar, né, o seu momento, né, de fazer o programa, você já sabe que é o link que está ali disponível para abrir e que vocês começarem a desenvolver aí o programa de vocês, tá bom? E é isso, gente. Então, vamos esperar aí esse momento incrível para a gente poder fazer um belo programa. Grande abraço a todos e até o evento.